Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 13, versículo do 1 em diante, que diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos lá. O que verdadeiramente o Senhor está falando ao meu coração neste exato momento. Pedro estava se comportando, irmãos, como se fosse um aluno de quinta série. Sabe, irmãos, alguém que nunca levava nada a sério. Sempre tinha que fazer uma brincadeira. Sempre tinha que fazer, sabe, perguntas diante de todos. Era de propósito mesmo. Mas eu entendo que através dessas perguntas existia uma sede interior dele para conhecer mais do Pai, aproveitar os minutos, os segundos que estavam diante de Jesus, entende, irmãos? Então, ele perguntou a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Ele disse que Jesus nunca lavaria os pés dele.
Você consegue compreender, irmãos? Então, parece que ele fazia a pergunta para que Jesus ficasse obrigado a esclarecer o que ele tinha para fazer com eles. Muitas coisas, irmãos, em nossas vidas, a gente não tem que perguntar o porquê, o para quê, ficar questionando o Senhor. Pelo contrário, a gente precisa apenas crer, tá certo? Crer que Ele está no controle de tudo e tudo que prometeu irá se cumprir. A gente, sabe, não precisa estar por dentro de tudo. Até porque Jesus, ele pode revelar a promessa para você, mas o processo ele guarda. Por quê? Para nos conservar, para o nosso bem. Porque se ele entregasse, informasse tudo a nós, a gente desistiria, irmãos. Como assim? Irmãos, se o Senhor explicasse que o que Pedro iria passar, sabe, pregando o Evangelho, o que João ia pregar, ia passar pregando o Evangelho, o que Tiago ia passar pregando o Evangelho, entende? Vamos adiantar um pouquinho. Se o Senhor entregasse, sabe, o porquê e o que Paulo iria passar pregando o Evangelho, todos eles, irmãos, não iam querer permanecer, ia fugir do barco, sabe? Então, o Senhor, através de que uma forma meio que de parábola, explicou a morte de Pedro, que ele teria que morrer, sabe, sobre a cruz, mas invertido. Entende, irmãos? Para glorificar o nome de Deus e ser perseguido e ser preso. Sabe, irmãos? Tudo isso os discípulos iriam passar depois que eles assumissem o chamado. Então, amados, para nossa conservação, o Senhor nos revela tudo que iremos enfrentar. Um passo de cada vez, tá certo? Não se desespera, Ele está no controle de tudo. Lembre-se, Ele venceu o mundo. Nós também venceremos. Mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar 100% nele. No Senhor e Salvador de nossas vidas. Aquele que nos resgatou das trevas e nos colocou diante da luz. Tá certo, irmãos? Então, para que a gente não pule, não desista do processo, é melhor ocultar. Ou você não acha também? Então, irmãos, por isso que vale a pena você acreditar, você ter fé, que você vai vencer, que você vai prosseguir, sabe? Vencendo barreiras, vencendo obstáculos, perseguições, difamações, calúnias, tudo por amor a Jesus Cristo. Então, irmãos, verdadeiramente a gente tem que descansar, porque Jesus disse, da mesma forma que ele falou a Pedro, eu repito isso para vocês. O que eu faço agora, você não compreende, mas amanhã vai entender. Mas depois vai entender, vai fazer sentido e você vai agradecer a Deus por tudo isso. Porque, irmãos, nós não somos nada sem o processo. É o processo quem nos amadurece. É o processo
quem faz a gente evoluir, crescer, amadurecer, sabe? Se tornar mais forte, criar mais raízes. Raiz, na maioria das vezes você não consegue enxergar as raízes, porque ela não vai para a superfície, ela vai para baixo. Então, a raiz é muito maior que a estatura da pessoa, que a estatura da árvore acima da terra. Ela é muito mais comprida, é muito mais, sabe, extensa quando é olhada para baixo. E aí, irmãos, o segredo do cristão: bate o vento, bate a tempestade, acontece de tudo, mas a gente continua de pé. E muita gente não entende o porquê que isso acontece. Porque a gente está enraizado, porque a gente está firmado sobre a rocha, que é Jesus. E ninguém pode tirar isso de nós. Amém? Irmãos, então Jesus estava explicando: Pedro, olha, vamos lá. Se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Então deixa eu fazer. Porque se vocês que estavam comigo estão cheios, mas ainda precisa essa parte de lavar os pés para continuar limpo. Se vocês não lavarem os pés, vocês não têm parte comigo. Entende, irmãos? Por quê? Ele já sabia quem era o traidor. Era Judas. Porque ali na ceia, o inimigo colocou no coração de Judas, né, para que ele viesse trair Jesus. Então ele se saiu dali e Jesus aproveitou esse momento, esses momentos finais, para lavar os pés dos seus discípulos. É como se fosse ungí-los. Entende, irmãos? Então, aconteceu que Jesus sabia que era a sua hora e era chegada. Tirou as suas vestes, cingiu com a toalha e essa toalha ele enxugou os pés dos discípulos. Entende, irmãos? Então, mostrando para nós um exemplo de que os discípulos que estão comigo têm parte, passaram por tudo junto comigo. Entende, irmãos? Enfrentaram tudo. E esses são os que estão preparados para o novo tempo. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Nada que Ele faz é em vão. Tudo tem um porquê. Só que muitas das vezes no meio do processo a gente não compreende, a gente não enxerga. Nós somos limitados. Deus trabalha, sabe, espiritualmente, para depois nos entregar fisicamente. Então, a gente muitas das vezes só está enxergando o natural. Então, o natural não tem como entender o que Deus está fazendo. E muitas das vezes nem no espiritual Ele permite que a gente tenha esse discernimento para nos conservar novamente. Então, tenha fé, confia no Senhor. Teus dias podem ser maus, mas uma nova etapa, uma nova estação está nascendo e florindo diante de você. Creia tão somente, toma posse dessa palavra e guarda na tábua do teu coração. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos orar para entregar essa palavra e agradecer, por
todos que estão aqui presentes e fortalecer cada vez mais a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Dá-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra. Senhor, que os meus irmãos possam compreender de uma vez por todas que não vale a pena estar se questionando por tudo que está enfrentando. Se Jesus passou por tudo e foi aprovado, se nós mantivermos a esperança no Senhor, continuar firme e forte, perseverando, iremos ver resposta de diversos vales e desertos. Por isso, compreenda, o que eu faço agora você não entende, mas amanhã, mas depois entenderá. Creia tão somente. Pai, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Irmãos, espero que tenham gostado. Compartilhe essa mensagem conforme o Senhor brandar no teu coração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!